Olá, tudo bem? Estamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. E hoje eu quero trazer um pouquinho de conhecimento, falar um pouquinho do que eu falo em consultório, do que eu falo nas mentorias. E eu trabalho muito, são as primeiras coisas que eu trabalho no atendimento, são sobre as 5 feridas emocionais da infância. Existe até um livro sobre isso, né? Se você quiser comprar, conhecer um pouco mais, porque conhecimento nunca é demais. Eu tenho uma frase que diz: o conhecimento liberta, mas o autoconhecimento te faz voar. Porque não é só sobre buscar conhecimento, mas é sobre se conhecer, entender as suas emoções. Entender por que certos comportamentos, por que certas situações te mexem tanto com você, ou te irritam, ou você fica triste com aquilo, enfim. Então nós vamos falar um pouquinho, né? Então hoje eu vou trazer um pouco de conhecimento, mas também vou trazer o testemunho. O testemunho que eu quero falar é sobre o perfeccionismo. Só que o perfeccionismo, ele é o sintoma, ele não é a raiz. E é isso que eu faço na psicanálise, é isso que nós tratamos em terapia, nas mentorias. O que a gente trata? A raiz. Então, muitas vezes a gente quer mudar os sintomas, o comportamento. Mas se eu mudar o sintoma sem tratar a raiz, daqui a um tempo eu estou novamente agindo daquela forma. E é por isso que tem muitas pessoas cansadas, tem muitas pessoas desanimadas, frustradas, porque já fizeram terapia, já fizeram tudo quanto é curso, já gastaram um monte de dinheiro e nunca resolveram os seus problemas, os seus dilemas, os seus ciclos não se encerram e aí você está cansada. Mas eu quero te dizer que a cura verdadeira é nas raízes. E as raízes são o início de tudo. Onde começa a minha história e a tua história? Na nossa infância. Tem uma escritora, eu esqueci o nome dela agora, ela fala que a infância é um chão que pisamos a vida toda. Olha que interessante isso. Por quê? Então, se eu quero tratar só os sintomas, é só remediar. É igual tomar um remédio só para aliviar aquela dor. Agora, se eu realmente quero cura, quero mudança de vida, quero viver aquilo que Deus tem para mim, quero viver a abundância de vida que Ele sonhou para mim, não tem como se eu não for nas raízes. Só tem cicatriz quando Jesus toca. Essa frase está no meu livro. O que acontece? Então, o início de tudo é a nossa infância. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu gerou as tuas emoções, gerou as tuas crenças. Então, independente se a tua infância foi boa ou não, é como, nós estamos falando, é como você interpretou aquela situação. Então, uma das feridas da infância é a rejeição. Então, nós temos a rejeição, o abandono, traição, humilhação e injustiça. São as 5 feridas e cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem os seus sintomas. Às vezes a gente carrega muito mais sobre a ferida da rejeição, outras de abandono. Na terça-feira eu estava atendendo uma cliente e a gente estava nesse momento das feridas emocionais e eu estava explicando para ela. Então eu tenho, né, uma forma de trabalhar onde eu trago como ela manifesta na infância, como que essa ferida é aberta na nossa infância e como ela se manifesta na fase adulta. E aí na fase adulta é os sintomas. Mas esses sintomas vieram de onde? Onde é a raiz? Porque quando eu resolvo a raiz, quando eu trato a raiz, eu resolvo o comportamento. Entende? Por isso que eu digo, nós somos na Bíblia, nós somos comparados como uma árvore. E essa árvore, ela tem frutos, ela precisa dar frutos, né? E muitas vezes a gente quer mudar o fruto. Eu quero assim, eu sou uma árvore, tenho frutos e esse fruto não tá legal. Procrastinação, autossabotagem, perfeccionismo, sintomas. Que a gente pode dizer sintomas, comportamentos, e vamos usar aqui como fruto. Então eu quero ir lá
e arranco esse fruto. Então eu quero acabar com a procrastinação, com a autossabotagem, com o perfeccionismo. Eu quero acabar com isso. E eu vou lá e arranco esse fruto. Então pode ser que, né, por algum tempo eu até consiga parar de autossabotagem, parar de procrastinar, né, parar de ser tão perfeccionista. Eu posso até tentar por um tempo. Mas eu tô fazendo na força do meu braço e não pelo que é certo e correto, que é lá na raiz. Então, o que vai acontecer? Daqui a um tempo, é só o tempo que essa árvore tem para produzir novamente esse fruto. Porque o fruto é conforme a raiz. Então, se a raiz é curada, serão frutos curados. Agora, se é uma raiz que está adoecida, que está ferida, machucada, os frutos vão dar conforme a raiz. Tá entendendo? Meu amor, eu sei que hoje Deus quer te ensinar algo e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Se você parar, prestar atenção, sabe? Abrir o teu coração, a tua mente para entender o que eu tô falando hoje, tu vai ver que muita coisa vai se resolver nesse vídeo. Então vamos lá. Então na ferida da rejeição, o que acontece? Eu quero deixar bem claro aqui para vocês. O que acontece? Então, na minha infância, eu me senti rejeitada por algumas situações. Porque nós nascemos e precisamos, né, ser nutridas tanto da parte paterna como materna. Nós temos uma necessidade. E quando isso não acontece de forma adequada, entra uma brecha, uma carência. E aí eu começo a não me sentir amada, não me sentir vista. Começo, dependendo, né, como foi a sua criação, o que aconteceu. Não estamos aqui levantando culpados, mas eu quero trazer um esclarecimento, porque assim, eu cuido, trato e já atendi muitas pessoas que tiveram uma infância maravilhosa, que é uma das coisas mais difíceis a gente tentar achar a raiz, trazer consciência para ela, porque a gente acha que a infância ruim é só aquela que a gente teve problema, ou que não teve pai, que faltou dinheiro. Não, às vezes aquela que teve tudo também gera raiz de rejeição. Por quê? Porque falta de limites também é rejeição. Por isso que Deus, ele coloca limites na nossa vida. Por isso que o não de Deus é pedagógico na nossa vida. E quando uma criança ela nasce sem limites, ela não se sente amada. Porque pode ser que naquela hora, aquele limite que um pai e uma mãe tá dando, aquela criança não vai gostar, vai querer fazer manha, birra, independente. Não interessa. Quando você coloca limites, você protege aquela criança. E na fase adulta, ela vai te agradecer. Eu já atendi uma moça que ela teve tudo. Sempre faziam tudo o que ela queria. E ela chegou na fase adulta tendo que buscar ajuda e ela tinha dentro dela uma dor, uma mágoa do próprio pai, porque ela, sabe qual era a fala dela? Por que meu pai sempre fez tudo o que eu queria? Ele sempre deixou eu fazer tudo o que eu queria. E hoje a minha grande dificuldade é receber não. A minha grande dificuldade hoje é estar no meu papel de esposa e não querer ser o homem da relação. Hoje, aquele monte de sim que eu ganhei lá na minha infância me atrapalha hoje. Porque a gente vai crescer e a gente vai levar não. E aí um não para uma criança que não soube o que era não é a parte mais difícil desse adulto. Então hoje o que estava, né, atrapalhando a vida conjugal dela era porque ela estava sempre querendo ser o homem da relação, ela sempre estava querendo mandar, era do jeito dela, como ela queria. Por quê? Porque ela não teve limites. Então, vamos lá? Então, hoje eu quero falar sobre a ferida da rejeição. Eu acho que nos próximos a gente pode falar um pouquinho de cada uma, só para mim dar um pouco de amplitude, um pouco de entendimento para vocês, e aí sempre eu vou trazer um testemunho junto, né? E então, assim, deixa eu continuar falando para vocês. Então, como que costuma se aparecer na nossa fase adulta, né, alguns sintomas da rejeição? Medo de não ser suficiente. A pessoa vive com a sensação de que precisa provar valor o tempo todo. Nunca sente que é o bastante. Necessidade de aprovação. Precisa ser validada o tempo todo. Seja em relacionamento, trabalho, família, a opinião dos outros pesa
muito mais do que a dela mesma. Ciúme e insegurança são sintomas da ferida da rejeição. Então, ciúme e insegurança. Mas não é só ciúme, é o medo de perder, de ser trocada e de não ser escolhida. Autossabotagem. Quando alguém começa a dar certo, a pessoa trava, se afasta ou estraga. Porque lá no fundo acredita que não merece ou que não vai, ou que vai ser rejeitada depois. Olha quantas coisas estamos deixando de viver por causa dessa ferida que não foi curada. Dificuldade em confiar. Sempre espera que algo ruim vai acontecer. Vive em alerta. Sensibilidade extrema crítica. Quem aí tem problema com crítica? Eu era a primeira que poderia levantar o braço há 4 anos atrás. Qualquer correção ou opinião já dói como rejeição. Às vezes nem foi rejeição real, mas a dor ativa como se fosse. Né? Aquilo que eu fui aprendendo no decorrer desses anos é que quando alguém, né, demonstra o seu ponto de vista, critica algo, né, que seja uma crítica, aquilo não está falando, eu não posso levar para o meu pessoal, eu não posso levar para a minha essência, para quem eu sou, porque aquilo ali fala do meu trabalho, não de quem eu sou. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes um feedback na empresa, né, uma conversa entre o marido e mulher, o marido quer, né, deixar algo claro ali, quer expressar uma opinião e a gente já, o que faz? Levanta, já desperta todos os... Oh, meu Deus, fugiu a palavra agora. A gente desperta a defesa, né, a autodefesa. Então, o alerta já tá ligado, né? Então, eu até comentei em uns vídeos que eu coloquei no Instagram, de que toda vez que eu queria conversar, meu marido queria conversar comigo e eu vim de um lar onde era bem disfuncional, onde tinha, né, convivi com muita briga, muita discussão. Então, assim, a minha forma de aprender a conversar era gritando. E aí, mais a raiz, mais a ferida da rejeição, então imagina, né? E às vezes o meu marido estava conversando, meu Deus, o meu tom de voz já elevava e eu já queria brigar ou então eu já queria fugir, porque eu não sabia lidar com conflitos, eu não sabia lidar, eu não sabia enfrentar, né, esse tipo de conflito, de discussão, de pontos de vistas diferentes, porque ponto de vista diferente todos nós vamos ter. Né? E é tão gostoso a gente poder conversar e entender e respeitar cada um o seu ponto de vista, mas eu não sabia nem conversar. E eu lembro que um dia meu marido falou assim, amor, por que tu tá gritando? A gente só tá conversando. E eu falei, meu Deus do céu, é verdade. Então uma fuga é gritar para acabar aquela discussão, porque eu não sabia conversar, ou então virar as costas e dizer assim, ai, tá bom, chega, ai, que saco. Era essa a minha fuga. Então... a gente tem muita dificuldade com crítica. Por quê? Porque a crítica é como se fosse o dedo direto na tua ferida. Isolamento ou afastamento emocional. Prefere se fechar do que correr o risco de se machucar. Olha só, é mais ou menos o que a gente estava falando aí. Se eu não me envolvo, eu não sou rejeitada. Perfeccionismo e controle. O perfeccionismo, né? É tentar fazer tudo certo para evitar crítica e rejeição. É tudo para que você não tenha que lidar com aquela dor de ser rejeitada. Porque se alguém te critica, alguém fala mal do teu trabalho, do que você fez, meu Deus do céu, porque a gente já carrega essa ferida. Então a ferida da rejeição já está o tempo todo dizendo para mim, o tempo todo, você não é boa o suficiente, você não é capaz, tudo que você faz não é bom. Então a gente já tem isso muito latente. E aí quando alguém vem e bota essa crítica, né, e traz essa verdade para nós, o que acontece? Ela só está confirmando aquilo que a gente já pensa sobre nós. E aí dói mais ainda. Então, carência emocional, busca constante por afeto, atenção e validação, porque existe um vazio interno. Você conhece ou você é aquela pessoa que quer fazer tudo para os outros, custe o que custar, nem que você tenha que abrir mão do que é bom para ti, mas tem que ser bom para aquela pessoa.
eu era assim. Se você chegasse pra mim e dissesse assim, Sinara, essa cor não combina contigo, era a última vez que tu ia me ver com esse vestido azul. Era a última vez. Sinara, o cabelo dividido pra ti não fica legal. Nunca mais eu iria usar. Por quê? Porque eu queria fazer tudo para ser amada. E se você disse que essa cor não é legal, então você não está me amando naquele momento. Então eu ia fazer o que era bom, aquilo que você gosta, do jeitinho que você gosta, para que aí eu me sinta amada. Quantas vezes estamos nos quebrando, nos machucando, nos diminuindo para nos colocar dentro de lugares que as pessoas querem que a gente esteja? Quantas vezes estamos nos ferindo para nos encaixar em ambientes e lugares, em mesas? Acho que essa é uma boa reflexão, né? Porque eu me machuquei muito, eu feri muito a mim mesma e a minha família por essa necessidade de dizer sim para tudo, não conseguia dizer não, de querer estar sempre onde poderia ser amada, aceita, validada. E essa raiz, ela vai levar a gente também na área espiritual também. A gente dá mas muitos indícios da raiz da rejeição na parte espiritual também. E no próximo vídeo, que não vai dar tempo hoje, eu vou te mostrar, através de um testemunho da minha vida, como que essa ferida ela se manifestava na minha vida também, na minha área espiritual. Então vamos lá. Então, carência emocional nós já falamos, e dificuldade em se posicionar. Tem medo de dizer não, de desagradar e de perder pessoas. Então, se isso falou com você, com certeza você tem uma ferida de rejeição. E olha o que acontece se você não trata, se você não cura essa ferida. Você continua escolhendo relações que reforçam rejeição, interpretando situações neutras como rejeição e reagindo com defesa antes mesmo de ser ferida. Então, na verdade, a gente não sabe conversar, a gente não sabe reagir, a gente vive reagindo. É como assim, pisou no dedinho e eu já dou um grito. É mais ou menos assim. Então, nós precisamos não ser mais mulheres reativas, nós precisamos ser mulheres que pensam antes de falar, que sabem se controlar, que mantêm o domínio próprio. Então vamos lá, deixa eu contar o testemunho sobre o perfeccionismo na minha vida. Então assim, para mim, até entender que era um sintoma da minha raiz de rejeição, levou muitos anos, né, gente? Então eu passei uma vida inteira, eu lembro de que quando eu era pequena, eu gostava muito de limpar a casa para agradar meu pai, porque meu pai sempre foi muito da limpeza, de querer as coisas super organizadas, tinha que levantar tudo, tirar tudo 2, 3 vezes por semana, enfim. Então foi um comportamento que eu aprendi, algo que eu aprendi, foi bom, claro que foi, né? Porque hoje, graças a Deus, sou bem limpinha, mas por muito tempo isso me aprisionou e fez eu ferir meus filhos por causa disso. Então deixa eu falar. Eu tinha uma mania de limpeza, era tão forte, mas eu achava que era só uma forma de cuidar da casa. Então, para você entender o nível do perfeccionismo na minha vida, se você quisesse comer no chão do meu banheiro, você podia comer. Porque você poderia achar qualquer coisa naquele banheiro, menos sujeira. Porque era limpando, e depois um pano seco, e depois mais um, e depois mais... Gente do céu, depois lustrava tudo, era a coisa mais linda. Só que ao mesmo tempo que era lindo, não podia ser usado. Eu lembro que a hora que eu acabava de limpar a casa, o banheiro, e o meu filho dizia assim, mãe, posso ir no banheiro? Meu Deus, já quer sujar, a gente não pode limpar nada, parece que eu sou uma empregada nessa casa. Era assim a minha reação, só reagia. Tá, Sinara, o banheiro é feito pra quê? Imagina os meus filhos.
E aí eu sempre, né, vai fazer xixi sentado. Eu lembro que eu já contei pra vocês que, né, teve num retiro, Deus me mostrou isso. Então, fazer o xixi sentado pra não sujar e tal. E se sujasse, meu Deus do céu, a briga tava feita. E aí era assim com a casa também. E aí, gente, hoje eu não choro mais, já chorei muito por causa disso. Eu lembro que o meu laminado lá em casa, ele é claro, então dependendo como você limpa e pisa, ele fica a marca do pé, né? Ele faz aquela marquinha, né, gente? Chão. Hoje eu sei, hoje é só um chão, né, pra mim. Só que aquilo me incomodava a tal ponto de me deixar tão estressada de que, sabe o que eu fazia depois que eu limpava a casa? Pra mim não ver marca, pra mim não ver nenhuma sujeira. Eu fazia os meus filhos, eu obrigava os meus filhos a colocarem meia. Naquele dia de verão, calor, que tu, né, os meninos de bermuda sem camisa usando meia. Meu Deus. Gente, eu me senti por muito tempo, quando o Senhor trouxe esse entendimento para mim, né, me trouxe consciência disso, que eu me senti tão envergonhada com isso, porque eu falei, meu Deus, a gente está matando os nossos filhos dentro da nossa própria casa e achando que está certa. E o que é, né, quando as nossas dores não são curadas? A gente vai repetir e de alguma forma, pode ter certeza. Tudo aquilo que a gente repudia, a gente acaba repetindo. Então, aquilo para mim foi muito forte quando Deus trouxe a consciência. Aí eu lembro que Deus, ele é no nosso dia a dia, é nas situações que ele vai desconstruindo e a gente vai vendo, porque o que é o primeiro momento? Trazer consciência. Depois eu preciso botar em prática. E como que eu boto em prática? No dia a dia. Então, tá lá, assinaram um dia, limpou aquela casa, era um dia assim, ó, como tá hoje, nublado, bem feinho, assim, aquele dia gostoso de limpei aquela casa, deixei um brinco daquele jeitinho. Um brinco, meu, cozinha impecável, eles estavam todos na aula, era de tarde. O que eu fiz? Tinha umas pecinhas de roupa para passar, já tinha lavado toda a roupa, eu falei, eu vou passar essas pecinhas, porque aí, acho que era uma quinta, sexta-feira já. Aí eu falei, agora eu posso descansar com tudo, porque, meu Deus, era a minha sensação de vitória, de alegria, era porque tava tudo em dia, casa limpa, roupa lavada e roupa, o que tinha lá de peça passada. Tô eu lá, né, arrumei a minha mesa onde eu passava a roupa, tô eu lá passando a roupa, de repente eu escuto uma voz dizendo assim, filha, faz um bolo para eles. Gente, meu Deus, às vezes a gente fala assim, ai, Deus não fala comigo, às vezes Deus tá falando é que a gente que se faz de louca. Porque naquele momento eu quis me fazer de louca, eu não queria ouvir. Por quê? Porque era totalmente contra a minha realidade naquele momento. Capaz, eu vou parar, sujar minha cozinha e fazer um bolo. Um bolo. Capaz. Olha isso. E aquela voz, e eu continuei. Daqui a pouco aquela voz assim, filha, faz um bolo para eles. Gente, aí aquilo já foi amolecendo. Aí eu falei assim, pai, mas eu não tenho nada para fazer um bolo, não tenho uma cenoura, não tenho chocolate em pó, pensando numa nega maluca, no bolo de cenoura. Só que naquela época eu usava aqueles olhinhos essenciais do Terra. E eu tinha de limão, limão siciliano, limão Tahiti, que tem. Eu não sei se você sabe, mas o único óleo essencial que eu conheço até hoje, que eu tenho, né, que eu já ouvi falar, que pode ser ingerido é o do Terra. E não é todos, né? Tem alguns ali que é só para difusor, para massagem, mas esse limão siciliano, o Tahiti, o tangerina, esses todos podem ser ingeridos. É liberado pela Anvisa. E aí, olha o Espírito Santo, que espertinho, né? Ele bem assim, ô filha, faz um bolo de limão com a essência dos olhinhos que tu tem. Gente, na hora, eu falei, tá bom, pai. Olha o Senhor trabalhando na prática aquilo que eu já tinha entendido, mas que eu ainda não estava conseguindo me posicionar. Porque não é só sobre entender, é sobre praticar. A palavra de Deus é a mesma coisa, não é pegar a Bíblia e ler se você não a pratica. Você precisa praticar, porque tudo aquilo que a gente não pratica, a gente esquece. Então, a verdade da palavra de Deus é a prática.
É praticar. Então, não se preocupe em quanto você está lendo da Bíblia, mas o quanto você está praticando. Porque se você lê um versículo, e aquele versículo, você sabe, a palavra diz que a palavra do Senhor se renova cada manhã. Você pode ler ele o ano inteiro, mas se você não botar em prática, de nada adianta. Não é verdade? E aí, eu falei, tá bom, pai. Arrumei aquela roupa, nem acabei de passar, arrumei o que estava ali, guardei e fui fazer o bolo. Enquanto eu estava lá me preparando para fazer o bolo, ele falou, e faz uma mesa posta e recebe ele, Sinara. Falei, tá bom. Aí ali eu já estava totalmente, né, como eu falo, o amor de Deus nos constrange. Então eu já estava totalmente constrangida e rendida àquele pedido com tanto amor. E eu nem sabia, né, por isso que obedecer é maravilhoso, porque aquilo ali vai trazer cura para o nosso coração. Então era um pedido que parecia que ia me matar, assim, que eu ouvi. Tá louco? Quer que eu morra? Quer que eu morra? O meu perfeccionismo, a minha limpeza? Sujeira, eu não posso ver sujeira. Parecia que aquilo ali, o Senhor estava querendo me matar, estava judiando de mim, porque era bem as coisas que eu não queria fazer. Não, obedeça, porque aquilo que Ele está te pedindo é para trazer cura para o teu coração. Vai fazer tão bem para ti que você não tem nem ideia. E aí eu fui, gente. Eu fui fazer aquele bolo, fiz um bolo delicioso e ficou muito bom. Se você tem olhinho do terra em casa, experimente, porque é muito bom. E eu trouxe, fiz o bolo, preparei a mesa posta, sabe? E deixei tudo pronto, fiquei esperando eles chegar. Quando eles chegaram e abriram a porta, você não vai acreditar. A primeira coisa que o meu filho disse, mãe, quem vai vir aqui em casa? Só essa pergunta respondeu e vai responder muitas coisas para você, né? Porque naquela hora eu falei, uau, o que eu tô fazendo com a minha casa? Porque olha o que eles tinham aprendido. Que o melhor, que a mesa pronta, que a mesa posta era para as minhas amigas e não para eles. Tá vendo quantas vezes os nossos olhos pela raiz da rejeição e a busca pela validação, aprovação, porque quando você quer ser validada e aprovada, não é pela tua casa, é pelos de fora. Porque o da tua casa é da tua casa. Mas se você entender que os primeiros que precisam te validar para aquilo que você vai viver lá fora são os teus, você muda completamente a tua forma de olhar para essas coisas. Então, naquele momento, eu queria sempre buscar aprovação, validação, eram minhas amigas. Então, elas vinham e viam aquela mesa do bom e do melhor. Tu acha que eu estava preocupada de sujar e depois limpar? Não. E naquela hora eu falei, meu Deus. E aí eu olhei para eles assim, meu olho encheu de lágrimas e eu falei, não, é para vocês. Então, o Senhor sabia exatamente. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, trazendo consciência, me dando a estratégia certa, me orientando, talvez eu estaria no mesmo lugar até hoje, gente. Então permita que o Espírito Santo traga para ti a estratégia, a clareza daquilo que a tua casa está necessitando. Para de se comparar com a casa do outro, para de olhar a vida do outro, olha para a tua casa, olha para a tua vida e traga para a tua vida, para a tua casa a presença do Espírito Santo e pergunte para ele, Pai, o que eu vou fazer nisso? O que eu preciso mudar aqui? Porque foi isso. E ali eu tive uma experiência maravilhosa com os meus filhos. A partir dali eu comecei, sabe, porque eu tinha uma coisa com a mesa, que eu tinha comprado uma mesa nova, de laca, de vidro. Gente, eu não podia ver uma marca de mão naquilo. Sabe, eu vivia brigando. Gente, eu comprei uma mesa. E eu tava vendo um momento em que eu tava começando a adorar uma mesa. A mesa era mais importante do que a comunhão que aquela mesa iria me trazer. Mas eu não queria que os meus filhos, que ninguém sentasse naquela mesa para não sujar e bagunçar. Meu Deus, a que ponto nós chegamos quando nós não curamos as nossas dores? E, gente, eu fiz esse livro aqui, eu fiz o curso desse livro. É o livro da Dev Tyrus, acho que é assim que se pronuncia. A experiência da mesa, o segredo para criar relacionamentos profundos. Eu quero te indicar esse livro hoje. Compre, leia. Ela é uma pastora americana, ela já faleceu. Ela tem a experiência da mesa, a experiência do lar. Gente, e aqui ela fala da importância da mesa. Eu falei assim, ó, o que adiantou?
eu ler, eu estudar, eu fiz o curso. Se eu não estou praticando aquilo que eu aprendo e estou matando a minha casa aos poucos. Então, eu lembro que um dia o meu filho bateu nessa mesa e quebrou, lascou a pontinha. Gente do céu, eu quase matei esse menino. Eu gritei, eu não bati, mas eu gritei tanto com ele que nem precisou bater. Aí, na hora que passou aquele escândalo, o Senhor falou para mim assim, é isso? É para isso que tu queria uma mesa? Para traumatizar o teu filho? É para isso que tu queria? Você lembra de como você se sentia todas as vezes que a tua mãe batia na mesa, que ela virava a mesa, você quer traumatizar teu filho também? O Senhor foi muito pontual comigo naquele momento. E eu falei, então me ajuda. Eu não sei como fazer, eu não sei como sair desse lugar, então me ajuda, Espírito Santo. A gente precisa querer. A gente precisa querer tocar nas nossas feridas, a gente precisa querer entender, curar, ressignificar e parar de culpar pessoas, parar de culpar o nosso passado, parar de machucar e ferir os nossos filhos, o nosso marido, a nós mesmas, sabe? A gente precisa ter consciência. Então hoje eu quis aqui trazer um pouco mais didático esse vídeo e já trazendo um testemunho, porque em tudo tem um testemunho, para que você entenda como é que você está por dentro. Porque talvez hoje você vai entender algumas coisas que estão acontecendo na tua vida. E eu vou te dizer, você não vai conseguir sozinha. Além da gente ter o Espírito Santo nos ajudando, nós precisamos ter alguém. Busque ajuda. Busque ajuda terapêutica, busque uma psicanalista, uma terapeuta, uma psicóloga que seja cristã, que vai te ensinar dentro dos fundamentos, dentro da palavra, de princípios e valores. Mas busque ajuda. Busque ajuda, porque ainda dá tempo de você fazer totalmente diferente. Então, hoje eu quero finalizar com isso. Eu acho que foi bem didático, foi bem esclarecedor, trouxe algumas coisas para vocês. No próximo vídeo eu vou trazer uma outra raiz, uma outra informação, uma outra ferida, e assim a gente vai continuando com os nossos vídeos aqui, sempre tendo um testemunho, trazendo uma palavra, e que hoje esse testemunho, esse vídeo abençoe a tua vida. Envie esse vídeo para outras pessoas, curta, compartilhe, comente, o que você... Porque assim, ó, eu não tô vendo ninguém comentar, mas tudo bem, mas eu gostaria muito de saber o que Deus está falando com vocês através desses vídeos. Seria muito importante para mim saber o que está acontecendo na tua vida, como que você está entendendo e o que está falando ao teu coração. Então, minha linda, que Deus te abençoe. E lembra que eu sempre falo, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E eu estou aqui testemunhando e dizendo, faz na vida dela também, Jesus. Então, que Deus te abençoe e eu te espero para o próximo episódio. É tempo de florescer.